Sejam bem-vindos ao nosso quarto episódio do Excellence Cast. Muito prazer por ter todos aqui, sempre nos acompanhando, nos escutando. Hoje o tema é fantástico, mais um tema assim, e um convidado muito especial, né? Nossa, e de honra, gente, que é isso? As Mulheres vão amar. Nós vamos falar hoje sobre parizes, Lipedema, tema da moda, e não vamos deixar de tocar no assunto de gestão, porque aqui a gente fala de gestão e falamos de saúde. ele Né? adora, sempre tá puxando pra esse lado. Nosso convidado de hoje é o Dr. Frederico Gomes. Vou ler um pouquinho aqui o currículo do Frederico, que é muito extenso, vou resumir. Formado em medicina pela UNB, em Brasília, fez residência em cirurgia geral no Agarram, também em Brasília, cirurgião vascular pela Santa Casa de Misericórdia de Goiânia, fez estágio no mundo todo, vou citar alguns aqui, Madrid, Montreal, no Canadá, e Boston, nos Estados Unidos. Hoje, seu foco no consultório está no tratamento de lipedema, varizes, com tratamento especial na questão de laser. E além de ser um excelente profissional, um excelente cirurgião vascular, hoje ele ainda atua como gestor. Então ele é CEO de uma das melhores maternidades do estado de Goiás, aqui, que é a Ela Maternidade, vice-presidente da Sociedade Brasileira aí de Cirurgia Vascular, membro do conselho do COPVASC, que é uma cooperativa de cirurgião vascular, e membro do G500. G500, para quem não conhece o que é o G500, é um grupo dos melhores hospitais aqui do estado que se reuniram onde eles produzem as melhores práticas entre os gestores. É isso, Fred? Sim. Seja muito bem-vindo, meu amigo Frederico. É um prazer te receber aqui. Eu agradeço pelo convite. É sempre bom estar entre amigos, porque eles falam as coisas boas da gente, né? Mas, assim, se perguntasse pra minha esposa, ela tinha uns defeitinhos pra falar. Frederico, assim, aqui você vai ver que a gente vai perguntar coisa que não se dê nenhum limite, tá? Quero que você conte tudo para nós. Ótimo. Vai ser um prazer conversar com vocês. Acredito que a percepção do cuidado com os pacientes, ela pode ser muito melhorada quando a gente também cria processos, cria uma rotina de atendimento. E essa visão, tanto dentro da saúde como empresarial, eu acho que ela pode agregar. Você já tem bastante experiência nisso, e tem bastante sucesso. E se a gente puder contribuir, vai ser um prazer. Muito obrigado, Muito viu? obrigada. Pela presença. Vamos lá, vamos falar um pouquinho de você primeiramente, né? Você fez medicina em Brasília, mas como é que você descobriu que você queria fazer medicina? De repente, eu vou querer ser médico. Eu sei que você tem familiares médicos, né? Você pode falar aí para nós. Mas por que você fez medicina? Então, a medicina sempre esteve na minha vida. Eu sempre pensei em ser médico, mas desde pequeno eu pensava em ser médico, fazendeiro, policial, um monte de coisa. Então, como jogador de futebol não tive sucesso, sou perna de pau, a medicina aí foi meu plano A. Mas eu tenho dentro de casa o meu pai, que é uma figura assim muito importante para mim, que me influenciou. Então, o dia que eu decidi fazer medicina foi quando eu perguntei para ele por que ele fazia, por que ele era médico, ele é obstetra, e ele disse que ele gostava de saber que existiam pessoas no mundo que às vezes nem sabiam que ele tinha cuidado e tinha ajudado a trazê-los no mundo, mas que estavam bem por causa dele. Falei, é isso que eu quero. Coisa linda. E isso é o meu objetivo de vida. Aí seja na parte da medicina, seja na parte empresarial. Então, E assim, engraçado, você foi pra Brasília, fez lá, e depois resolveu voltar. Não quis ficar por lá, não. Eu sempre fui família, então eu sempre tive vontade de voltar. Eu tenho uma parte da família que mora em Brasília, minha madrinha, tenho alguns tios. Então, na hora que eu fui fazer vestibular, eu passei em Brasília e acabei indo. Foi uma experiência muito positiva. Mas eu sempre tive um interesse de voltar para perto por exemplo, de ter uma riqueza, de ter os avós perto das minhas filhas, né? Então, isso eu acho que agrega muito. Apesar de que eu vou bastante para Brasília ainda, mas meu foco é estar perto da família. bacana. Então, isso aí tem até um ponto que você já me confidencializou aqui em um momento que a gente estava tomando um vinho, que você foi fazer cirurgia vascular no Rio de Janeiro, não é isso? Sim. E teve que interromper a sua residência para vir cuidar da família. Você pode contar um pouquinho disso aí pra gente? Claro.
Então, nossa casa sempre foi muito unida. E por coincidência, quando eu fui para Brasília fazer faculdade, as minhas duas irmãs depois, que são mais novas, foram. A Mariana para fazer medicina também e a Luciana para fazer direito. Quando eu passei no Rio, mas a minha irmã estava tendo, uma das minhas irmãs estava tendo um problema de saúde e começou a ter uma visão dupla, que a gente chama de diplopia na medicina. E durante os exames a gente descobriu que tinha um coágulo na cabeça. Graças a Deus ela está 100%, ela está muito bem, é uma médica de sucesso. Mas meus pais pediram para que eu voltasse para Brasília, fizesse a prova, para poder estar com ela. Então, eu tive essa felicidade de cuidar da minha irmã, mas eu falo para ela que ela me deve 2 anos de Rio de Janeiro. Bacana. Então, assim, na verdade, a gente descobre que as pessoas certas escolhem a medicina quando elas colocam em primeiro lugar a saúde das pessoas, né? Então, o querer dar bem-estar para as pessoas, e você já começou com a tua irmã aí, que, graças a Deus, hoje está super bem. E é pesado, né? Porque assim, você tratar o paciente já é muito difícil. Ainda a irmã ali dentro, eu falo muito por isso, porque o Fernando já passou por situações semelhantes. E aí eu vejo assim que parece que pesa muito mais. A questão da família, ela pode ser um momento de apoio em alguns momentos e ela pode ser um momento que você tem que dar apoio. Mas a gente tem a sorte lá em casa de que em momentos eu ajudo e em momentos eu sou ajudado. Ela já me ajudou bastante e a gente é bem Bonito. parceiro, bem unido. Bacana. Isso é muito bom. Mas vamos falar um pouquinho aí desses perrengues que você passou durante o processo da sua graduação, digamos assim, né? As pessoas acham que às vezes se tornar um médico é muito simples, né? Então, presta o vestibular, hoje tem várias faculdades de medicina no país. Na nossa época não era bem assim, né, Fred? As coisas eram mais escassas. A dificuldade de entrar era muito grande. Hoje a dificuldade de entrar num curso de medicina já não é tão grande assim. Porém, depois que você sai de lá, os desafios são enormes, né? A gente vai aprofundar isso na parte de gestão, mas eu queria que você falasse o seguinte: durante o seu processo de formação em cirurgião vascular, você passou por algum perrengue que você fala, cara, esse aqui eu vou largar de mão desse negócio aqui, porque esse aqui tá dando muita dor de cabeça? Ou não, foi tudo tranquilo? Vários, né? Assim, a gente quase que comia perrengue de café da manhã. Então, acredito que a medicina, ela foi me testando e me construindo. Então, a gente nunca começa pronto. A questão, por exemplo, de dar plantões é uma coisa que você tem uma noção quando você começa a trabalhar de noite, de madrugada, urgência, com casos que precisam ser decididos naquele momento. Isso acaba moldando o nosso caráter. Agora, quando a gente fala de medicina, por exemplo, como cirurgião, eu tive que desenvolver uma segurança muito maior para poder, por exemplo, fazer uma cirurgia, abrir uma pessoa e tirar ela bem do processo. Mas também o fato de apoiar em outras pessoas boas ao redor também nos dá segurança. Então, uma das coisas que a medicina no começo me trouxe foi a vontade do desafio, de melhorar, de me desenvolver, mas que ela me trouxe depois, talvez de formado, foi a capacidade de encontrar pessoas boas e trazê-las para perto, que elas me melhoram e eu também ajudo elas a crescer. Bacana, muito bacana. Mas vamos entrar num assunto que interessa aqui para todo Vamos mundo? para o que interessa, né? O que as mulheres vão querer saber. Vou chamar você para a nossa conversa agora, porque agora nós vamos falar de um assunto que as mulheres adoram, né? Odeiam também, né? Que é a tal das varizes. Começou a aparecer varizes na perna, Deus me livre daquilo. E aí? E dói, né, assim, na hora de fazer os procedimentos. Então, eu queria que, sim, que você desmistificasse aqui pra gente um pouquinho, porque tem muita gente que já fala assim, eu tenho, mas é genético. Uhum. Então, quando a gente fala de varizes, é interessante a gente perceber que existe a possibilidade genética. Pacientes que têm, por exemplo, pais com varizes grossas, têm maior chance de ter também varizes grossas. Mas os hábitos de vida influenciam enormemente. Então, tem paciente com uma tendência genética que, por se cuidar, por fazer exercício todos os dias, por não ficar tanto tempo na mesma posição, vão tendo uma evolução melhor e às vezes nem precisam de tratamento.
Mas entender um pouquinho mais a doença faz com que a paciente possa, inclusive, prevenir. Medicina antigamente era tratar quando a perna está caindo. E hoje, às vezes, É. pequenos cuidados ao longo da vida mantêm a saúde do paciente, né? Perfeito. Isso até me remete a uma pergunta que eu gostaria de fazer, que é o seguinte: as varizes, elas, apesar de existir um ponto genético, existe uma alteração no estilo de vida que vai provocar aquilo. É isso mesmo, né, Fred? Então, se a paciente tem um estilo de vida ruim, a chance, a tendência de ter alterações em termos de varizes é muito grande. Você conseguiria pontuar para a gente quais são esses erros principais que elas poderiam causar? Claro. Quando a gente fala de varizes, uma das coisas que chama muita atenção é que hoje talvez se tenha mais pessoas que tenham varizes ao longo da vida do que pessoas, principalmente mulheres, que não tenham. Por quê? Varizes são rios, são veias que deveriam trazer o sangue da perna de volta para o coração, que começaram a se comportar como represas, porque elas não têm força para empurrar esse sangue para frente. Então, quando a gente trata as varizes, nosso objetivo é restaurar a circulação para ela melhorar. Agora, os nossos hábitos de vida hoje não são os mesmos que a nossa genética foi preparada. Então, assim como os antepassados, a gente foi preparado para estar sempre em movimento, correndo e correndo de predador e correndo atrás de comida. Hoje a cabeça está a mil, a mão trabalhando bastante e as pernas paradas, seja sentado, seja em pé. E com isso a gente perde a ajuda da musculatura das pernas para empurrar esse sangue para frente. Então, toda vez que a gente movimenta, a nossa panturrilha, por exemplo, contrai e empurra um pouquinho o sangue para frente. Então, ao entender isso, movimento, exercício, cuidado com doenças que às vezes diminuem a musculatura, todos esses podem ajudar. Perfeito. Poderia acrescentar nisso aí uma gordura intraabdominal? Então, aumento da gordura intraabdominal ali aumenta a pressão naquela região, dificulta ainda mais o retorno venoso, é isso? Sim. Quando a gente pensa na circulação, então, é como se fossem canudinhos. A veia, ela pode ser colabada, pode ser apertada de fora para dentro. Mas se a região abdominal, que está acima dessa perna, tem muita pressão, às vezes ela atrapalha. Se a musculatura que está embaixo exerce essa pressão, a circulação melhora. Então, hoje a questão de obesidade, sobrepeso é muito presente e isso acaba também atrapalhando a circulação. Não só obesidade, sobrepeso. No meu caso, por exemplo, apareceu após a gestação. Sim. Então, a maioria também vai vir por conta disso, né? A barriga daquele tamanho, né? nossa. Acaba pressionando muita coisa ali. E também tem a questão hormonal. Lembrar que mulheres geralmente têm mais varizes do que homens. Uma das explicações está relacionada aos hormônios femininos, que enfraquecem um pouquinho a circulação venosa, enquanto a testosterona que o homem tem mais, fortalece. Então, durante a gestação, a mulher tem um boom hormonal, em alguns outros momentos também da vida, e isso pode explicar um pouco mais as varizes. Muito bem pontuado isso aí, Fred. Porque alterações hormonais podem causar uma série de problemas, né, na saúde tanto do homem quanto da mulher, né? E essas alterações, elas acabam promovendo, às vezes, um aumento grande nas varizes, como você falou. E uma coisa que ninguém sabe é que o estrogênio, existe uma parte do estrogênio, que a gente fala que é a estrona, ele é mais pró-vascularização, né? Ele faz uma proliferação da vascularização. Mas, ao mesmo tempo, o estrogênio também ele afina, né, os vasos. Então, deixa as varizes ainda mais visíveis, digamos assim. E a gente está cada vez tendenciando a aumentar mais o número de varizes. Por quê? A alteração hormonal se faz com erros alimentares, certo? Em pouco tempo, nosso Brasil aqui, 68% da população vai se tornar obesa. Então o consultório vai ficar cheio de varizes para você. Como é que você enxerga isso? O tratamento de varizes, então, ele pode ser multifatorial, multiprofissional? Isso é interessante da época que eu fiz faculdade para hoje. A gente pensava muito mais naquele problema, naquele foco. E hoje não, a gente percebe que tudo é interligado. Então, o tratamento multiprofissional geralmente faz uma diferença enorme. Dentro de várias especialidades também, impacta muito na qualidade de vida. Então, esse tratamento e os hábitos de vida têm que ser modificados ou pelo menos melhorados.
Então, por exemplo, vou refazer minha vida toda de atividade física. Às vezes eu estou num momento mais complexo. Eu posso me programar para varizes, sim. Então, às vezes, ter uma ideia da direção, às vezes a gente pode aumentar a velocidade ou começar um pouco mais devagar. Mas, por exemplo, tive uma doença, estou com outra doença, estou com varizes, quero tratar, mas vou precisar tratar outra doença primeiro. Posso fazer alguns cuidados? Pode. Às vezes, só de movimentar a cada hora, a cada hora e meia, isso já ajuda. Tenho uma lesão de joelho, não posso correr, não posso fazer bicicleta. Tem algo que eu posso fazer? Sim, às vezes aquele movimento que você apoia na parede e fica na ponta do pé e abaixa, já fortalece a sua panturrilha. Então, ao entender a necessidade do paciente, a gente consegue avaliar também as possibilidades e escolher junto com o paciente para que ele tenha uma boa resposta. Perfeito. A panturrilha é considerada o segundo coração nosso, né? Exatamente. Então, você tem um coração em cima e dois embaixo. E assim, falando em tratamento, fala um pouquinho pra gente, porque assim, é doloroso, assim, aquelas agulhadinhas, aqueles tratamentos, mas tem outros agora, você tem laser e tudo mais. Então, é interessante que a medicina, ela também evoluiu, não é só celular. Então, o medo que as pacientes tinham da dor, da picadinha de agulha, hoje ele não precisa existir mais. Então, hoje a gente pode passar anestésico tópico. Assim como procedimentos estéticos, a gente também usa os mesmos anestésicos. A gente usa um ventinho bem gelado, que é a crioanestesia ou crioanalgesia, para congelar a pele, para diminuir a sensibilidade. E ainda existe hoje o anox. O anox é o óxido nitroso, que dá uma sensação de bem-estar, é um gás que a paciente inala durante o procedimento, e tem paciente que fala que lembra uma cervejinha. Então, mais confortável, mais agradável e mais seguro. Os tratamentos de cirurgia são mais ambulatoriais, não é isso? Dá para fazer no consultório, a maioria. Por exemplo, nos Estados Unidos, tratamentos de varizes são feitos ambulatorialmente. O paciente já faz, inclusive, o endolaser, fica 20 minutos na sala, que é o período de observação, e já sai andando. No Brasil, a gente pode fazer no centro cirúrgico, de um hospital, por exemplo, ou pode fazer ambulatorial. Existem técnicas mais invasivas e menos. Claro que é independente do caso. Pacientes que têm muitas varizes muito grossas, a segurança de fazer dentro do hospital é melhor, mas na maioria dos casos, 86%, de acordo com um estudo grande do Dr. Miak, podem ser tratados no consultório e eram casos que seriam tratados no passado com cirurgia. Antigamente tinha muita cirurgia de varizes, né? Antigamente eu acho que o tratamento era o único tratamento, um dos únicos, era cirúrgico, né? Então muita gente ficava com as pernas todas cortadas por causa da cirurgia. Hoje não é mais assim, né, Fred? Então, sobre cortes, esses tratamentos ambulatoriais muitas vezes são feitos sem nenhum corte. O laser, ele tem, na verdade, energia, o laser propriamente dito, e ele não deixa corte algum. Muitas vezes a gente associa a aplicação, mas, em primeiro lugar, a quantidade de picadinhas da aplicação, quando a gente associa o laser, é menor. Em segundo lugar, com essas técnicas, um dia depois a paciente nem vê aonde foi feito o procedimento. Que bacana. Fantástico. Então você vai evoluindo, né? Só evoluindo. E assim, depois do tratamento, conta agora, tem cura ou sempre o paciente tem que estar fazendo a manutenção? É importante a gente entender a genética da paciente e os hábitos de vida. Então, nosso foco é, primeiro, tratar aquelas varizes que estão doentes e, segundo, modificar a vida da paciente para que ou ela não tenha mais varizes ou ela atrase. Lembrar que os mesmos fatores que causaram as primeiras varizes, se continuarem presentes, podem adoecer outras vias normais. Então, esse é um trabalho que precisa ser feito junto com a paciente, porque senão a expectativa é lá em cima e a paciente às vezes não faz a parte dela. Mas também não adianta nada a paciente fazer toda a parte dela e às vezes a gente não dá o suporte necessário. Então a gente acompanha cada ano, 2 anos, o paciente para ver. Tô ótima, resposta positiva, a gente fez um mapeamento com Doppler, com Venviewer, e a resposta está positiva, ótimo, vamos dar seguimento. Não, começaram a aparecer alguns vasinhos, a gente brinca que as varizes são como se fossem maçãs podres. Uma vez doente, adoece as que estão ao redor. Então, ao invés de tratar um vasinho que pode adoecer 3, se a gente esperar isso se tornar 100 vasinhos que vão adoecer 300, vai ser mais complexo. Mas se a gente trata no começo, a tendência da qualidade do paciente é muito maior. Como tudo na vida, você tem que tratar desde o início, né? E a responsabilidade é sua, né? Você é o resultado daquilo que você faz. Então
Então, se você fez erros no seu estilo de vida e causou varizes e continuar errando, as varizes vão continuar. E é algo que a gente pontua sempre aqui. Então, assim, mudar aquele ambiente que causou aquilo lá. Então, assim, isso aí é o mais importante. Então, assim, eu tô num processo de emagrecimento. E aí, depois eu emagreci, eu volto a comer aquelas outras coisas normalmente como rotina, vou voltar a engordar. Então, assim, e seja para variz, emagrecimento, qualquer outra coisa. A verdade é a seguinte, se você está com as veias todo aparecendo na sua perna, que não está conseguindo usar saia mais, tem solução, procura um bom profissional, né, doutor Frederico? Que isso aí se resolve com uma facilidade muito grande. Agora, só vai ficar bonito se você conseguir manter seu estilo de vida saudável, não é isso? Aproveitando, né, vamos falar sobre um tema da moda agora, Frederico. Você não poderia vir aqui, você atua muito na área de lipedema. Eu gostaria de saber um pouquinho mais sobre essa questão, porque virou um bafafá de lipedema de um tempo pra cá, que eu vou te falar um negócio. Todo mundo tem lipedema agora e a culpa é do lipedema. Não, e foi assim, aí quando o Fernando pegou e colocou o lipedema lá, eu falei assim, nossa, a primeira coisa que você vai falar, assim, é porque assim, veio um boom na época da Yasmin Brunet, falando que tinha lipedema, e todo mundo olha aquele corpo e não imagina nunca que uma mulher bonita daquele jeito, com aquele corpo lindo, tem lipedema. E aí todo mundo também queria ter lipedema. Então, assim, eu queria que você falasse um pouquinho pra gente que, assim, é mais comum e também não é banalizado dessa forma. Sim. Então, o lipedema, ele é uma assimetria entre a parte inferior do corpo e a parte superior. Então, a paciente tende a acumular mais gordura, principalmente no quadril e pernas, às vezes, em alguns casos, também nos braços, mas que está relacionada a uma causa geralmente inflamatória e também a má circulação, e que vai, aos poucos, minando a qualidade de vida e até a confiança da paciente. Tem pacientes que têm corpos esculturais que, na verdade, já têm o primeiro estágio do lipedema. Então, às vezes, outras mulheres ou a sociedade acha bonito o corpo da paciente, mas ela já está insatisfeita. E aí, à medida que isso vai evoluindo, aí sim aquelas modificações com acúmulo de gordura nas pernas vão, inclusive, alterando a anatomia e a morfologia da perna. Então, Muita gente, desculpa te interromper, porque muita gente às vezes não conhece esse negócio de lipedema, né? Lipedema é um acúmulo de gordura em algumas regiões. Então é aquela perna gordinha, cheia de celulite, às vezes com inflamação associada, dor, é isso mesmo? é isso mesmo. Tem paciente, por exemplo, que fala, eu não consigo que meu marido coloque a mão em cima da minha perna, porque dói. E aí o marido fala, que estranho, né? Mas é isso mesmo. Dor, você não consegue mostrar para o outro o quanto que dói. Mas, basicamente, é fácil a gente lembrar de uma espinha. Uma espinha que a dermatologista não ouça, quando a gente drena a espinha, a pele está machucada e dói menos do que antes. É a mesma sensação da paciente. Ela está com inflamação e com aumento de pressão pelo acúmulo de líquidos que gera essa dor. Então, quando a gente trata, a paciente melhora. Fantástico. E eu vi, assim, muito corte do que ela falava, que ela colocou a culpa em glúten, às vezes ela comentou sobre a lactose. Qual a sua opinião sobre isso? Existe um culpado sobre o lipedema? É individual. Então, é claro que alguns alimentos têm mais prevalência, principalmente leite e ou glúten. Mas a gente tem paciente que a causa era atum, que comia comida japonesa e nem gostava de atum. A gente só retirou isso e deixou a paciente melhorou. Tem paciente que é frango, tem paciente que são açúcares. Então, é entender o que o corpo da paciente está pedindo para que venha o resultado. Então, eu já ouvi falar que depressão tem relação com o intestino. Inflamação crônica, o lipedema também tem relação com o intestino. Então, se você consumir alguns alimentos que provoquem inflamação no seu corpo, o lipedema vai ser mais probabilidade de ter um lipedema, é isso? Existe uma relação genética. Na verdade, o lipedema está tem pacientes que mudam de países, por exemplo, e melhoram do lipedema sem tratamento específico. Então, é um descompasso entre o que a genética do paciente pede e o meio que ela está. Então, quando a gente tira aquele alimento que às vezes é mais inflamatório para ela do que para outra, ela tende a ter uma melhora. Mas o tratamento precisa ser multiprofissional. Às vezes tem indicação de fisioterapeuta, às vezes de endócrino, às vezes de cirurgião plástico.
Então precisa entender a necessidade daquela paciente. A alimentação é muito importante nisso aí. A alimentação sempre é importante, gente. Então, além da estética, tem alguns outros fatores, no caso, você já comentou sobre a dor, que pode ter, então, influência, alterações, porque às vezes, muitas das vezes, a maioria das mulheres vão se identificar. Então, não banalizar do jeito que ela fez, então todo mundo tinha, mas então assim, então uma dor, né, disso aí, e essa questão do acúmulo de gordura ali dentro. Tem mais algumas outras coisas? Algum sintoma a mais, além de dor e edema? Então, em primeiro lugar, proporção. São 10 a 12% das mulheres que têm lipedema. Então, é mais frequente do que a gente imagina, mas também não é todo mundo. Segundo, sobre os sintomas. Tem pacientes que falam que têm hematomas espontâneos. Isso gera muita preocupação, mas isso é relacionado à má circulação das varizes. Pensa que um balão está ficando cada vez mais dilatado, cheio de líquido. A chance dele romper é grande, mas depois aquele vazio cicatriza. As dores, lesões de joelho, a principal articulação alterada no lipedema. Então, a dor, o desconforto, o piso, às vezes coceira. Mas acho que o que mais incomoda as mulheres é a percepção de uma celulite, que não é exatamente a celulite, são nódulos de gordura embaixo da pele que geram aquele alto lipo. Celulite, realmente, pelo amor da glória. Perfeito. Deixa eu entender uma coisa aqui. A gente estava até conversando nos bastidores sobre isso e que eu acho que pode ser interessante para todo mundo. As mulheres que iniciam ali os picos hormonais mais cedo, né, que a gente fala assim, nossa, ela é tão jovem e já se transformou em mulher, né, então já fica com aquele corpo bem formado e tudo mais, normalmente causado pelo pico de estrogênio ali. Essas mulheres têm mais tendência a ter um lipedema? Na sua opinião, existe essa relação entre predominância estrogênica e o lipedema? Existem estudos que mostram que alterações hormonais predispõem a mais lipedema. Então, a adolescência é um período que se vê muito. Várias pacientes que descobrem lipedema lá na frente olham para o passado e falam, na adolescência eu já comecei a ter os sintomas. Mas não é simplesmente alteração hormonal. A alteração hormonal é quem tem a genética própria. Mas no começo isso é visto como beleza. Por quê? O padrão de acúmulo de gordura no quadril e nas pernas geralmente gera aquela perna grossa que é considerada bonita, tanto por mulheres quanto por homens. À medida que isso vai se intensificando, a percepção, então, aí começa a ser de uma perna que não está tão bonita. Gostaria de resgatar aquelas pernas que eu tinha no passado. E aí sim. Isso explica muito assim, nossa, essa mulher era tão bonita e agora tá feia, é mais ou menos isso. Sim, a gente até vê algumas campanhas sobre atrizes que eram conhecidas com corpos esculturais e que não tratam ou tratam de forma um pouco mais solta e às vezes não tem tanta resposta mais. Perfeito. Eu não sei se aquela atriz ela tem lipedema ou não, mas aquela Paola Oliveira, né? Parece ter, né? Então a gente não a examinou, Uhum. mas ela tem algumas características sugestivas de lipedema. Agora, a paciente também, a gente não trata só pela doença, a gente trata para paciente. Então, se a paciente estivesse feliz com o corpo que ela tem o direito. Mas se aquilo a incomoda, se ela quer procurar ajuda, tem toda a possibilidade dela recuperar aquele corpo anterior, ou pelo menos melhorar de uma forma significativa. E quais os tratamentos que normalmente você passa no consultório? Então, a primeira parte é identificar a causa. A inflamação pode ser alimentar, pode ter sido um procedimento estético anterior, pode ser relacionada a diversos motivos. Mas da questão alimentar, a gente identifica geralmente qual que é a causa, retira esse alimento, faz algumas suplementações que podem agregar bastante, alguns cofatores, algumas coenzimas, e esse tratamento é multifatorial. Então, a primeira parte, nutricionista ou nutrólogo são essenciais no tratamento. Segundo, fisioterapeuta, drenagem linfática, alguns tipos de exercícios podem inibir a formação desses nódulos. Terceiro, alguns pacientes precisam da compensação hormonal. Existem duas correntes dentro do lipedema, uma mais a favor de hormônio e outra mais conservadora. E, por último, a cirurgia plástica, mas a maioria dos casos não precisa. 80% a 90% dos pacientes têm boas respostas com tratamento conservador. Então, a maioria dos tratamentos do lipedema é tratamento clínico, não é cirúrgico, é isso? Na maioria dos casos, sim. Quando envolve cirurgia, geralmente está relacionado a vascular,
ou a cirurgia plástica. Mas a questão da plástica é mais sobre a própria paciente. Tem pacientes que têm estágios avançados e reverte de uma forma significativa e fala assim, olha, ainda vejo uns efeitinhos, mas estou super feliz. Tudo bem. E tem pacientes que às vezes tinham estágios mais iniciais, melhoram, mas falam, olha, ainda tem uma pontinha na lateral do meu quadril que eu quero tirar de toda forma. A gente indica a cirurgia plástica e elas somente saem satisfeitas. Mas ainda tem a chance de poder voltar. Lembrar que a questão genética, ela continua. Então, se a paciente teve um bom resultado e ela solta o tratamento, ela pode voltar a ter os mesmos sintomas anteriores. Teve um momento que você falou assim que uma das causas era um procedimento estético. Quais procedimentos estéticos você relaciona com ele? Existe um estudo da Alemanha em que uma cirurgiã plástica alemã tratou todas as pacientes dela com lipo. As pacientes melhoraram no primeiro momento e 6 meses depois elas tinham mais gordura acumulada na região que foi tratada do que antes do procedimento. É desaforo, né? Fazer uma cirurgia plástica e piorar. O problema não foi a técnica, necessariamente. Foi que a paciente estava inflamada e o nosso corpo ele não sabe separar o que é uma cirurgia plástica e o que é uma agressão. Então, na hora que tem o estímulo, aumenta a inflamação que pode causar essa piora. Então, primeiro, a gente faz igual o agro. Prepara bem a terra, tira a acidez, tira a inflamação, suplementa e aí sim coloca a boa semente e a resposta tende a ser bem melhor. Então não é só o procedimento, é às vezes a falta de preparo adequado para o paciente ter uma resposta positiva. Para você ter uma boa saúde, você precisa de um conjunto de coisas para que você tenha. Então, boa alimentação, atividade física, vocês já estão carecas de saber sobre isso, né? Genética pode interferir também, mas não é o principal. E se você está tratando alguma coisa que aconteceu no teu corpo e você para de se cuidar, a tendência é voltar ao estágio que você estava antes. Não é isso, Fred? O corpo influencia, né, como um todo. Pensando nisso, né, a gente poderia falar um pouquinho sobre... tem muitos profissionais da área da saúde que falam o que deve ser feito, mas não faz o que deve ser feito, né? Então, você é do médico que faz o que você fala para fazer ou não? Como é que é a sua rotina? Você pratica atividade física, Fred? Conta pra gente aí. Faço, não sou saudável igual você. Mas eu tive uma dificuldade que era sempre muito trabalho. E eu comecei a sentir a coluna. Então eu tive que fazer fisioterapia, tive uma série de cuidados para poder manter minha capacidade de trabalhar. Então aí voltei a jogar tênis, que foi muito positivo, inclusive não só da questão de saúde física, mas mental. O fato de você ter que concentrar naquela bolinha faz a gente esquecer dos problemas todos. Isso é bacana. Muito perfeito. Mas hoje eu faço atividade física 3 vezes por semana na academia e aí 1 ou 2 dias por semana eu pedalo. Mas ainda estou num processo de recuperação. Então tem gente que fala assim, a vida tem que ser o equilíbrio. É muito difícil você ter o equilíbrio na vida em todos os aspectos ao mesmo tempo. Às vezes a questão familiar está um pouquinho descompensada, vai precisar de mais energia. Às vezes a questão do trabalho vai estar um pouquinho e às vezes a questão da saúde. Então, hoje, meu foco de vida na questão de saúde é uma velhice saudável. Então, meu foco é alongar. Hoje de manhã, por exemplo, não deu para ir na academia, eu já fiz alguns alongamentos. Minha esposa está cada dia mais puxando minha orelha na questão alimentar. Então, hoje a gente sabe que a velhice saudável ela é possível e depende do que a gente planta numa idade mais jovem, né? Fantástico. Perfeito. Fred, vamos falar um pouquinho, mudando de assunto radicalmente agora. Você é cirurgião vascular, se formou em medicina, né? De repente você me vira CEO de uma das maiores maternidades aqui do estado de Goiás, uma das mais renomadas, né? Onde os artistas todos aí, aqui tá cheio de artistas em Goiânia, né? Todo mundo sabe disso, procuram a maternidade ela para ter seus filhos, né? Para se tratar ali dentro. Como é que é assumir essa responsabilidade de ser CEO de uma maternidade tão requisitada e tão bem falada, né? A gente tem muito orgulho de estar na maternidade dela. Eu sou 2ª geração, na verdade. Então, talvez para mim, o fato de ter tido um exemplo dentro de casa tenha sido um pouco mais fácil.
Mas eu fui criado muito mais para ser médico do que para ser empresário. E a influência, então, da minha mãe como professora foi muito presente até a faculdade, talvez até a residência. E quando eu voltei para o consultório é que eu tive a ideia de onde eu estava e dos pontos positivos que nós temos. Então, a partir disso, eu comecei a aproximar, a ver o que era feito, aprender não só com meu pai, com meu tio, com os outros sócios. E a partir daí, depois de um tempo, não foi nada repentino, com a experiência deles e também a vontade de ajudar de quem é novo, a gente foi construindo passo a passo. O brasileiro ele é muito imediatista, né? Uma marca, graças a Deus, como a da ela, tem 30 anos. Então, o que deve ser feito é cada um vai agregando de uma forma com que o todo Perfeito. seja algo especial. Durante a sua formação acadêmica, né, a parte médica, em algum momento você teve algum contato com a área de gestão? Nada. Nada, E né? é até estranho, né? Você fala assim, gente, teoricamente a faculdade deveria nos preparar para trabalhar. E aí quando você vê, você cai de paraquedas num consultório e aí você fala assim, e agora? Vai demorar um tempo até o consultório ficar cheio e se sustentar. Enquanto isso eu vou dar plantão para poder ter um retorno que vai me manter, mas a gente vai aprendendo. Enquanto tá andando de bicicleta, a gente vai Sentiu falta, então, dessa orientação. O que a gente percebe é que não só a área da medicina, né, mas a área, principalmente da área da saúde, né, aí vem odontologia, né, enfermagem, nutrição e tudo mais, eles não têm um foco muito na gestão. E acaba que os alunos focam tanto na área técnica, que eu não acho errado a área técnica, tem que ser tecnicamente muito bom, mas eu acho que deveriam ter pinceladas, né, ou direcionamentos na área de gestão. Por quê? Ser tecnicamente bom não basta, né, Fred? para você que é residente ou aluno de medicina. Antigamente, como tinha muito menos médico, era mais tranquilo. Hoje é como se fossem duas bases. Não adianta você ser tecnicamente bom se você não entender o que influencia no seu consultório, como criar uma recepção adequada, como criar às vezes um funil e um CRM para você acompanhar esse paciente. Então, a parte técnica ela precisa vir acompanhada da forma adequada. Perfeito. Isso que você falou é fundamental. Existem Total. alguns critérios, né, alguns processos que o médico não sabe que é fundamental para ter sucesso. Então, há um tempo atrás você se escondia atrás de uma boa formação, né? Então, formei na USP, fui para a Espanha, né? Fiz pós-graduação disso, daquilo. Isso já resolvia o problema na grande parte. Hoje em dia já não é assim mais, né, Fred? Hoje em dia, se o médico não souber a parte de gestão, o que ele vai, como captar pacientes, como fazer um bom processo, um bom produto para o paciente ali, ele está fadado ao fracasso. Concorda comigo? Concordo plenamente. Não adianta nada você ser bom escondido num cantinho que ninguém sabe onde você está. Sabe muito, mas infelizmente não está conseguindo passar. E hoje em dia a gente tem que passar, porque você já sai de qualquer profissão, já tem que saber até marketing, então gestão, como que você vai administrar seu consultório, como que você precisa saber como que você não vai ser passado para trás, né? Exatamente. E pegando um pouco esse gancho aí, ela era uma simples maternidade, né? Então, simples, né, entre aspas. Era uma excelente maternidade, sempre foi uma excelente maternidade. Mas atendia mais a área de gestante, né? Depois que você entrou nesse meio, parece que as coisas na ela começaram a modificar. Então você começou a ter outros leques ali, outros braços de receita muito interessantes. Teria como você falar para nós sobre isso? Claro. Então, eu falo que, na verdade, eu me apoio em ombros de gigantes. Nada do que a gente faz hoje seria possível se a primeira geração não tivesse criado a estrutura. Perfeito. Mas a mentalidade da ela sempre foi de estar sempre construindo, sempre expandindo, sempre melhorando. Quando a gente vê grandes marcas, geralmente a gente acha que ela já começava assim. E não. A maternidade, ela começou como uma clínica de amigos, que virou a maternidade, que virou um prédio de consultórios, que agora é um complexo. Então, quando a gente enxerga o paciente, a gente consegue perceber o que a gente ainda não agrega. O que às vezes faz sentido. Por exemplo, um spoiler aqui, daqui a pouquinho a gente vai liberar
2 andares para pediatria dentro da maternidade. A paciente que tiver o parto dentro da maternidade e já tiver interesse, a gente já vai poder fazer a marcação da consulta do ginecologista, mas também na consulta do pediatra no mesmo momento. Então, Fantástico. entender o que a paciente precisa é a melhor forma de se ter sucesso. Perfeito. Então, a gente sempre está perguntando, sempre acompanha os comentários do Instagram, sempre faz pesquisa de satisfação e de oportunidades, porque às vezes a gente cria todo um cenário na cabeça e se a gente perguntasse para quem entende, quem está passando por aquilo, a gente teria uma resposta muito melhor. Escutar o seu cliente, isso é uma base fundamental para todo mundo, né? É isso aí. Você falou sobre a pediatria, mas eu sei que você tem parte de gastroenterologia, cardiologia. Qual é o nome disso mesmo? É ela gastro? Como é que foi que você disse? Então, na outra parte importante, na medicina a gente aprende a tentar tudo sozinho. E a gente chega um tamanho que você não consegue. Você precisa se apoiar em outras pessoas boas. Então, o capitão da nossa gastroela é o Dr. Rodrigo Ximenes, que tem um papel importante na sociedade de gastro. A cardioela, que a gente acabou de inaugurar, tem nomes muito pesados e pessoas muito boas tecnicamente, mas também professores na cardiologia. Então, a gente criou uma percepção de um lugar que dê estrutura, tanto para o paciente ser cuidado, mas para os bons profissionais também terem um palco adequado para poder brilhar. Então, a parte técnica tem que vir somada à parte de forma, e não é porque a gente está satisfeito com o que tem que a gente não quer crescer mais, não. Daqui a pouco a gente vai fazer outras áreas também. Perfeito. O que eu vejo que você está fazendo ali são coisas que outras empresas, né, outros locais, não da área da saúde, já fazem há bastante tempo. A gente pode ter um exemplo disso, é o supermercado. O supermercado, entendendo que o cliente que ia lá comprar um shampoo ou um amaciante, ele falou assim, mas esse cliente também consome pão. Ele foi lá e colocou uma padaria dentro do supermercado. Mas também compra carne, então colocou um açougue lá dentro. Então, o que você está fazendo hoje com a ela é se tornando um complexo, entendendo as necessidades do seu cliente. Parabéns, fantástico. A gente agradece. Não é à toa que é um excelente gestor. Obrigado. Mas a gente já aprendeu com muita gente boa. Então, às vezes alguém traz uma ideia, a gente tem que andar com gente mais inteligente que a gente. E às vezes a gente fala assim, não, eu sou médico, eu sei tudo, eu vou correr atrás. Não é, tem muita gente que às vezes não tenha talvez o mesmo reconhecimento, mas que dá ideias a gente na administração, em crescimento, em marketing. E a gente tem que a gente tem 2 ouvidos e uma boca, não é à toa, né? Costumo falar que é o seguinte, se você quer ir longe, você arrume pessoas de qualidade para ir junto com você. Se você quer ir mais rápido, reúna pessoas de qualidade que vai junto de você. Se você for sozinho, a briga vai ser grande, né, Fred? A luta é grande. Vamos lá, vamos falar um pouquinho sobre... O que você quer falar agora? Bom, enquanto estava falando só de gestão, eu estou só escutando. Agora, vamos falar um pouco então desse autocuidado? Vamos falar um bate-bola aqui sobre varizes, sobre lipedema. Eu faço uma pergunta, você faz outra. Pode ser. Bora? Fantástico. Então vamos lá. Lipedema. Tem solução? Tem, e tem cuidados. Perfeito. Varize. Então, não dói mais, você já desmistificou isso aí pra gente. E assim, obesidade e varize, tá relacionado. Tem bastante relação. Lembrar que o corpo, ele precisa alimentar todos aqueles tecidos. Se a gente aumenta o tecido gorduroso, precisa de mais sangue. Isso pesa mais na circulação e causa mais varizes. Perfeito. Lipedema e obesidade tem relação? Existe alguma relação, mas não é a mesma coisa. Por exemplo, com as cirurgias bariátricas ou com os cuidados, os pacientes que perdem muito peso, a gente percebe que existem alguns tipos de pacientes que emagrecem em cima, mas não emagrecem embaixo. E aí vem a reclamação, fala, olha, eu estou fazendo tudo certinho, estou tendo resultado, mas por algum motivo eu não consigo perder essa gordura da perna e do quadril. Aí, normalmente, a gente precisa fazer uma investigação mais aprofundada, se acha o fator, e aí a resposta vem. Nesse caso, tratamento de lipedema e implante hormonal, vamos dizer, o chip, que todo mundo gosta de usar, você acha que tem indicação? Como que você vê? Vou falar sobre a prática no meu consultório.
Tem pacientes que chegam e tem melhora com a reposição hormonal em geral. E tem pacientes que chegam e tem piora. A gente consegue falar no antemão? Não. Pelo menos não é a minha especialidade. Então, precisa ter um entendimento maior do paciente. Lembrar que a questão hormonal influencia, sim. Mas esse entendimento é que vai falar o que é adequado para essa paciente, o que vai dar certo, o que às vezes vai piorar. E mais importante, não é só fazer uma vez e largar. É ir fazendo acompanhamento com o profissional adequado. Uma coisa que é fundamental é que qualquer medicamento ele tem que ser bem indicado, né? A dose correta e do uso correto. É isso? A diferença entre o medicamento e o remédio é a dose, né? E o veneno é a dose. Então a gente precisa entender o que faz bem para a paciente, entender a paciente e sim, dá para melhorar bastante. Perfeito. Excelente bate-papo, né? Só mais uma. Tem mais uma? Só mais uma. Medicina ou gestão? Os dois. Os dois. Então, assim, eu acredito que a gestão é uma forma de medicina. Quando a gente cria uma estrutura adequada, a gente consegue cuidar de mais gente, a gente consegue ter uma resposta melhor, a gente consegue ter um cuidado integrado. Então, no geral, é difícil ver um sem o outro. Isso que você falou é fundamental, Fred. Você vê que quando você começou a entender um pouco mais sobre gestão empresarial e tudo mais, você começou a melhorar a sua eficiência no seu consultório? Com certeza. Então, por exemplo, se eu fizesse um consultório sozinho, será que eu ajudaria a paciente em todos os aspectos da vida dela? Dificilmente. Então, a gestão é essencial. Finalizando, se fosse para você dar um conselho para um médico recém-formado hoje, acabou de sair da faculdade, para que lado que você direcionaria ele? Pessoal, eu acabei de formar, o que eu devo fazer para ser um médico bem sucedido assim igual você? Quais são os caminhos que eu tenho que percorrer? Bem resumido, eu sei que o caminho é longo, mas bem resumido, quais são as duas frentes que ele deveria atuar? Primeira coisa, às vezes a gente rema, mas sem saber direção. Entenda o que você realmente quer, o que você gosta e pense daqui 10 anos. Isso já vai te poupar muito sofrimento e já vai cortar a distância. Segundo, entenda o que é gestão e como que ela pode influenciar no seu consultório, na sua vida e na qualidade do seu atendimento. Ao ter pessoas boas ao seu redor, você vai ver que você vai chegar muito mais longe. Perfeito. Fantástico. Onde que a gente pode, que as pessoas, né, nossos ouvintes aí podem te encontrar? Você tem um Instagram? Tenho. Dr. Frederico Gomes, baixa vascular, underline. As pessoas podem me encontrar na Ela Maternidade, meu consultório fica na Oxiela, mas eu também estou na Cardioela. Na prática, a paciente, na hora que ela procurar Ela Maternidade, ela vai ter acesso a Já vai ter acesso. Já vai te achar. Tá, mas está aqui o Instagram do Frederico. Acompanha lá que tem muita, eu acompanhei seu Instagram, tem muita dica bacana ali, não só de medicina, mas também de gestão. Fantástico. Muita informação. Muita coisa boa aqui hoje, né? Muita. Edema, Nossa. lipedema. Antigamente todo mundo achava, não, minha perna tá inchada. Tá inchada nada, você tem um lipedema aí, tem uma inflamação aí que você tem que corrigir. E a celulite do lipedema, ela é diferente, né, da celulite comum. Que eu vi muita Yasmin falando isso. Sim. A celulite, normalmente, são os buraquinhos, né? Na pele. Mas o lipedema, na verdade, é como se fosse o paralelepípedo. São estruturas por baixo que vão alterando para cima a pele. Dá o mesmo aspecto, no final das contas, mas o tratamento é diferente. Fantástico, fantástico. Gente, mais um episódio aqui do Excellence Cast. Recebemos aqui o Dr. Frederico Gomes, cirurgião vascular, gestor, CEO, gestor de um monte de empresa, né? Cada dia nasce uma a mais, né, Fred? E foi um prazer receber vocês. Estejam sempre com a gente. Semana que vem sai mais um episódio de gestão e saúde com o Excellence Cast. Muito obrigada. Nossa, muito obrigada pelo convite. Agora a próxima ele vai vir, vai trazer a esposa dele, que é nutricionista, então vai ter um bate-bola bem maior. Vamos falar sobre família, vamos falar sobre um monte de coisa que não falamos hoje, porque não dá tempo aqui. Agradeço o convite, foi um prazer estar com vocês. Tenho muitas coisas a aprender também com vocês. Vamos crescendo junto cada dia mais. Muito obrigado, Frederico. Seja muito bem-vindo sempre, meu amigo.